Estamos ainda no capítulo 3 de Zacarias, estamos nessa quarta visão que ele recebeu, falando sobre o sumo sacerdote Josué e essa cena muito dramática, muito clara de uma coisa absurda de um sumo sacerdote que deve representar a ligação entre o povo e Deus e sim, ele era um ser humano, então ele precisava oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, mas o sumo sacerdote era um homem separado para Deus. Ele era um homem que seria mais santo do que o restante do povo. Ele tinha muitas regras, muitas coisas que Deus exigia de todos os sacerdotes, e especialmente do sumo sacerdote. Então, Josué estar ali, assim, parecendo um tribunal, na presença de Deus, vestido em roupas imundas, não com apenas uma manchinha, mas roupas totalmente inaceitáveis, totalmente impuras, da pior maneira possível, com excremento humano. Então essa cena era algo muito forte, Satanás ali para acusar. Então nós temos aí uma cena muito dramática e como Deus mostra como ele foi purificado. Então nós iniciamos o estudo dessa visão na aula passada e hoje vamos continuar. Nós queremos ver qual a solução de Deus para isso. Por que Deus não aceitou nem que Satanás abrisse a boca ali para acusar Josué, embora ele estivesse com tanta impureza, era uma coisa muito evidente que ele não tinha condições de exercer sua função de sacerdócio diante de Deus. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos mostre um pouco mais sobre essa pureza. Muitas vezes, como cristãos, nós achamos que entendemos, e claro que tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus, como que nós fomos purificados, como que nós fomos também totalmente isentos de qualquer acusação, mas tem algo muito mais profundo do que isso, né? Tem algo muito mais profundo do que simplesmente pensar na nossa justificação inicial, porque aqui ele está falando de um sumo sacerdote, de um homem que já teria passado pelo sacrifício de animais, pelo sangue, né? Ele já era uma pessoa consagrada pelo sangue, porque ele estava com roupas sujas e porque ele foi purificado. Esse é o nosso assunto de hoje. Senhor Deus, nós queremos realmente oferecer a Ti a nossa vida, o nosso coração nesta manhã, para que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor abriu os olhos de Zacarias para que ele pudesse ver essa cena. O Senhor quis mostrar algo para ele, e nós queremos que o Senhor mostre para nós no dia de hoje. Nós queremos que o Senhor revele para nós o que é que está, qual a verdade, qual a lição que o Senhor quis mostrar para Zacarias e o que o Senhor quer mostrar para nós hoje. Nós estamos diante do Senhor, querendo realmente que o Senhor nos revele algo que nós precisamos saber também. Assim como eles precisavam ter essa visão, eles precisavam conhecer, o Senhor quis mostrar algo para aquela geração de restauração, algo para esses líderes, para Josué, depois para Zorobabel. O que o Senhor quer mostrar para nós hoje? Nós nos colocamos diante de Ti, querendo receber a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui no capítulo 3 de Zacarias. Estamos falando sobre essa visão do sumo sacerdote Josué. Vamos só olhar os primeiros versículos de novo e queremos já focar nesse mistério da purificação. Como que Deus pode purificar um sacerdote que está com essas vestes impuras? Como que Deus pode mudar essa situação? Nós estamos com um problema.
Nós estamos sentindo a necessidade de o que Deus está fazendo com o sumo sacerdote e por que ele está nessa situação e por que Deus pode tirar as suas vestes impuras e trocar por vestes limpas, né? E o que tudo isso significa. Como nós vimos no versículo 1, Josué estava diante do anjo do Senhor, Satanás está ali para acusar, e o Senhor, o anjo do Senhor, no versículo 2, fala que o Senhor o repreende e dá os dois motivos por que Satanás não poderia fazer uma acusação contra ele. Então, versículo 3, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe estes trajes sujos, e a Josué disse, vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Aqui nós queremos focar hoje a situação, já falamos na aula passada sobre como toda a nossa justiça, como fala em Isaías, toda a nossa justiça é como trajes imundos. Nossa situação, Ageu explicou que toda a nação estava como uma nação impura. Então, a grande pergunta até que nós fizemos na aula passada é como vai acontecer toda essa visão maravilhosa de restauração, de Deus habitando no meio do seu povo, Deus trazendo o seu reino para a terra, Deus agindo de uma forma maravilhosa, assim, essa visão completa, o que estava acontecendo naquela época era um primeiro passo apenas, mas Deus estava mostrando, olha o que vocês estão, qual o processo que vocês estão contribuindo, estão participando. É um processo de restauração plena. O que Deus quer é algo muito mais do que só refazer um templo que tinha sido destruído. Deus quer cumprir o seu propósito. Mas a pergunta agora, né, que começa nessa visão do capítulo 3 e vai continuar no capítulo 4, essa liderança, Josué e Zorobabel, e representando a nação. Então, essa liderança e essa nação, eles são capazes, eles estão à altura, eles podem realmente ter confiança de que essa restauração vai acontecer, ou vai repetir toda a história de novo e de fato muita coisa aconteceu depois dessa época, mais diáspora, né? O povo sendo espalhado, mais uma vez a nação sendo destruída, a cidade sendo destruída. Mas a pergunta é como é que Deus vai fazer essa grande restauração com o povo impuro? Então por isso nós vemos Josué nesses trajes imundos, para mostrar realmente que a situação, existe um problema, existe uma situação séria, e Satanás está ali para acusar. E como eu falei na última aula, na verdade ele não precisava falar nada, era só ele apontar e falar assim, Deus, e aí, o que o Senhor vai fazer com esse sacerdote e o que o Senhor vai fazer com essa nação que ele representa? Porque a imundícia não era algo específico de Josué. A Bíblia não nos dá nenhum indício de que o problema era que Josué era uma pessoa especialmente impura, errada, pecaminosa. Mas a questão era que ele, como um ser humano, ele não era capaz de levar o povo à restauração, e o povo que ele estava representando estava realmente nessa condição. Então nós temos esse problema diante de nós. Deus revelou para Zacarias, falou assim, olha, realmente tem um problema sério que precisa ser abordado. E o que Deus vai fazer? Então, a solução, já falamos um pouquinho, mas eu quero entrar um pouco mais olhando esse mistério, porque é claro que todos nós entendemos hoje, muito mais do que naquela época, nós entendemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus levou sobre si, nós temos Isaías 53, que aponta para a vinda do Messias e que fala que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades.
Ele foi rejeitado no nosso lugar. Então nós entendemos isso em parte, podemos nem compreender direito como Deus pode fazer isso, mas temos alguma compreensão de que essa visão, essa imagem que Deus mostrou para Zacarias, apontava para a obra de purificação que Jesus fez por nós na cruz. Mas o que eu quero mostrar, né, hoje, o que eu quero, porque a própria visão, ela tem um significado de apontar, mas no final da visão, ele fala no final do versículo 8, ele fala do meu servo, o renovo. Então essa visão está sim apontando para o Messias, está sim apontando para como vai acontecer essa remoção de roupas imundas e como que nós vamos ser purificados, mas a visão também mostra algo que ainda não aconteceu. E é isso que nós queremos olhar, por isso que eu chamo isso de um mistério, porque essa purificação dos pecados que nós vemos aqui é algo muito tremendo, só para a gente ver para onde essa visão está chegando. Então, no versículo 4, o anjo ordenou aos outros anjos que estavam diante dele, tirai-lhe esses trajes sujos, e depois ele fala para Josué, olha só, eu fiz passar de ti a tua iniquidade e estou dando trajes finos. Então, é algo tremendo, simplesmente, como a gente diria hoje, um passe de mágica. Assim, num estalar de dedos, esse homem, cheio assim, com toda essa carga de iniquidade, simplesmente a roupa suja é tirada e ele recebe uma roupa nova. Como que acontece isso? Como que isso funciona? Que lição Deus estava querendo mostrar aqui? E lá na frente, no final do versículo 9, nós vamos depois examinar esses versículos em mais detalhes, mas no final do versículo 9, só para a gente ver o que essa visão está mostrando, para onde está chegando. No final do versículo 9, ele fala, a última frasezinha do versículo, tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então nós temos algo tremendo aqui, em que Deus está falando de uma purificação que ainda vai acontecer. É claro que não tinha acontecido na época de Zorobabel, mas não aconteceu isso, é isso que nós queremos olhar um pouquinho nesta aula. O que significa? Que purificação é essa? Porque Jesus fez sim uma obra completa na cruz, mas nós continuamos vivendo com roupas sujas e nós continuamos sendo indignos, não capazes de ser os instrumentos de Deus na terra, porque Deus vai reinar, Jesus vai voltar, Ele vai ser o rei sobre toda a terra, Ele vai implantar o reino, mas o mistério é essa cooperação, essa parceria, esses requisitos que a palavra nos revela, que para que Jesus possa voltar, algumas coisas precisam acontecer, porque senão Deus está esperando o quê? Se tudo vem do lado de Deus, realmente Ele é a solução, Ele é aquele que vai tirar o pecado do mundo, Ele que vai trazer um reino que de fato não só em potencial, mas de verdade o mundo será transformado, o reino de Deus vai trazer a harmonia, a paz, a pureza, a graça que Deus quis desde o início. Então, mas se é simplesmente Jesus voltar, Ele que vai resolver tudo, a nossa pergunta seria, o que o senhor está esperando? Nós não somos capazes, nós não vamos poder fazer isso. Então tem algo que Deus está desenvolvendo, tem um grande projeto, um grande plano, que Deus está trazendo paulatinamente, passo por passo, e Ele está mostrando que tem que ter uma purificação.
para que esse reino possa vir, essa restauração plena que vimos nas visões anteriores, para que isso aconteça, Josué é capaz? Não, Josué não é capaz, ele é sujo, ele nem tem solução. Mas Deus está falando, mas eu vou solucionar, eu vou usar Josué, eu vou usar Zorobabel, apesar, nós vamos ver depois no capítulo 4, que nós temos dois grandes problemas. No capítulo 3 é Josué com pecado, com trajes imundos, sem qualificação, sem poder ser o instrumento de Deus, por causa do pecado. No capítulo 4, nós vamos ver Zorobabel, e já o problema que Deus apresenta ali, claro que os dois têm os dois problemas, mas o problema que Deus revela no capítulo 4 é que Zorobabel é um instrumento fraco. Josué é um instrumento impuro. E Zorobabel é um instrumento fraco. Então nós temos dois problemas intransponíveis. Para que aconteça a restauração que Deus quer, Josué não é capaz porque ele é impuro. E Zorobabel não é capaz, no capítulo 4, porque ele é pequeno, ele é fraco, ele não tem condições. Os obstáculos são muito maiores do que ele consegue. Ele não tem poder para isso. Então nós temos esses dois problemas até hoje. Como que Deus vai usar essa parceria humana? Como que Deus vai trabalhar para preparar uma base, para preparar um lugar para que ele venha reinar? Ele está esperando alguma coisa. Ele veio a primeira vez, ele alcançou, ele conquistou uma vitória que é a chave para tudo que vem depois. Mas nós ainda não conseguimos usar essa chave, nós não nos qualificamos, nós não passamos por essa prova. E Deus então está mostrando no capítulo 3, depois ele vai mostrar no capítulo 4, como esses dois problemas tão grandes serão superados, ok? Então nós vamos começar com esses dois argumentos que o anjo, que nós cremos que é Jesus, esse anjo, quando eu falo o anjo Jesus, vamos sempre lembrar que existe uma doutrina errada de que Jesus de fato não é Deus. Jesus é apenas um anjo acima dos outros anjos. Quando Hebreus mostra muito claro que Jesus não é apenas um anjo, ele é filho, ele é Deus, ele faz parte da divindade. Então, quando a Bíblia, no Antigo Testamento, fala de anjo do Senhor, nem sempre podemos provar, nem sempre tem um jeito assim conclusivo de dizer assim, mas muitas vezes é muito claro, como quando 3 homens apareceram para almoçar com Abraão, como o capitão do exército do Senhor apareceu para Josué. Tem exemplos muito claros no Antigo Testamento, quando aquele anjo lutou com Jacó. Nós temos exemplos muito claros em que era chamado de anjo, porque anjo, na verdade, é mensageiro. A palavra significa mensageiro. E Jesus é o grande, é o mensageiro. Os outros anjos são mensageiros com letra minúscula, mas Jesus é o mensageiro. Então, quando nós falamos aqui que o anjo do Senhor é Jesus, é porque o próprio texto, uma hora fala anjo, outra hora fala o Senhor. Então fala assim, versículo 1, ele estava diante do anjo do Senhor. E depois no versículo 2 fala, o Senhor disse a Satanás. Então, esse anjo é o próprio Jesus, que é o próprio Deus, ok? Então, é um grande mistério e os profetas do Antigo Testamento não entendiam, e não é que a gente entende, mas existe hoje uma luz muito maior sobre a divindade, como que tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, né? Então, são coisas que antes estavam ali implícitos desde o primeiro capítulo da Bíblia. Nós vemos essa ação da divindade, mas não era claro, não ficava claro para eles como era esse mistério da Trindade.
E, mais uma vez, nós também não entendemos muita coisa sobre isso, mas podemos ver que há essa ação, né, das pessoas da divindade agindo aqui nessa visão. Então, Jesus, o Senhor, versículo 2, ele usa dois argumentos para repreender Satanás, para calar as acusações de Satanás. Então, essa primeira parte que nós queremos examinar aqui, que quais eram, né, assim, se é uma espécie de tribunal, então tem uma acusação que não chegou nem a ser verbalizada aqui, mas que era representada pela imundícia de Josué, mas tem a defesa que Jesus, o anjo do Senhor, faz aqui. E ele fala duas coisas, assim: o Senhor te repreende, nem abra a boca, nem fale nada, porque eu tenho duas coisas para te falar. Duas razões porque você não pode acusar Josué. Primeiro, é porque é o Senhor que escolheu Jerusalém. Então, Deus escolheu Jerusalém, e Jerusalém representa o povo, né? Não é só a cidade, mas tinha algo muito significativo aqui em Jerusalém. Era o lugar onde tinha sido feita a casa de Deus por Salomão, e era o lugar onde eles estavam restaurando a casa de Deus, e era o lugar que representava, simbolizava, muitas vezes quando fala Jerusalém, é para representar, como assim, hoje a gente fala muito sobre as capitais, em Brasília está falando isso, porque ali é a sede do poder e ali representa toda a nação do Brasil. Então Jerusalém representava a nação de Israel, era o lugar do trono e era o lugar da morada de Deus. Então, só esse aqui não é o nosso assunto principal hoje, mas é um mistério também, porque quando nós falamos da escolha de Deus, e uma outra palavra que usamos muito, é uma palavra bíblica, né? Mas é uma palavra que usamos muito para falar dessas doutrinas, desses entendimentos, nós falamos sobre eleição. Deus elegeu, Deus escolheu, eleição é escolha. Deus escolheu. Então, o primeiro argumento, que não tem nada a ver a princípio com Josué, ele está aqui nessa condição, Satanás vai acusar, vai dizer que não pode ir adiante, o plano de Deus está furado desde o início, porque os instrumentos são fracos, são sujos. E a resposta é: não falem nada, porque eu escolhi, Deus escolheu. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Então, isso aqui é só para a gente pensar sobre esses pontos, mas primeiro que a gente não entende as escolhas de Deus, são coisas que a gente nunca vai conseguir entender plenamente sobre porquê, né, predestinação, escolha, como que alguns são escolhidos e outros não, é um grande mistério. E quando nós fazemos doutrinas, tanto dizendo que Deus já predestinou antes de nascer, Ele já predestinou todo mundo para um lado, para outro, nós estamos reduzindo os mistérios de Deus para um tipo assim de uma compreensão humana. Então, vamos sempre lembrar que isso é um mistério, que Deus não vai revelar, Deus não vai mostrar para nós como é feita essa escolha. Nós não temos controle sobre isso. Mas eu quero mostrar aqui rapidamente assim sobre a escolha de Deus. Isso aqui é algo que a gente vê nas Escrituras. Por que Deus pôde falar aqui que Ele escolheu Jerusalém? E eu quero lembrar que essa palavra escolha apareceu já 2 vezes nessas visões. Zacarias capítulo 1, versículo 17 fala assim, no final do versículo: e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Então, ele está colocando que Deus tinha escolhido, Deus tinha rejeitado, porque eles foram para o cativeiro. Então, Deus como se, né, aos olhos deles,
do povo de Israel, era como se Deus tivesse voltado atrás. Não, Deus não está mais escolhendo Jerusalém. Então, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. E no capítulo 2, versículo 12, também fala isso. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na Terra Santa e ainda escolherá a Jerusalém. Isso aqui está falando, agora, né, nesses contextos, está falando sobre o lugar que Deus escolheu e está falando sobre o povo. Então, Deus não abandonou seu desejo, sua escolha, sua decisão de colocar uma base. Deus vai governar sobre toda a terra. O interesse de Deus é para todos os povos, o interesse de Deus é para toda a terra. E o interesse de Deus, sem dúvida, vai além da terra. Tem um universo, tem coisas que nós nem podemos imaginar ainda. O que Deus vai fazer por meio da terra em relação ao universo. Existe vida em outros planetas, existe propósito de Deus além da terra. A Bíblia não fala sobre isso, nós não temos como saber. Mas se Deus é um Deus que está sempre criando, dinâmico, algo vivo, algo que tem toda a eternidade, todo o universo, e Deus é maior do que o universo, então nós temos algo que com certeza não se limita apenas à terra. Eu não tenho nenhuma presunção de achar que eu sei o que Deus vai fazer. Mas eu estou dizendo que quando Deus fala, eu escolhi Jerusalém, nós não podemos dizer que o Deus que é toda a humanidade, o Deus que criou a terra e o universo, se interessa somente numa cidade. O interesse de Deus é sempre começar a partir de um ponto e trabalhar em parceria, em conjunto, porque Deus sozinho, ele pode dominar tudo, ele já enche tudo, ele pode estabelecer o seu reino em todos os domínios da terra e do universo, mas ele escolheu fazer isso de uma forma que vai aproximá-lo, que vai desenvolver uma parceria, uma vida em conjunto, um projeto em conjunto com a humanidade. Então, ele escolhe um povo, ele escolhe um lugar para que este lugar seja a chave para alcançar todos os demais. Então, o Senhor ainda escolherá, significa que ele continua com sua escolha, com a sua decisão. Então, só para a gente, isso aqui é um resumo, são aspectos que fazem parte dessa escolha. Primeiro, por que Deus escolheria Jerusalém? Por que Deus escolheria o povo judeu? Por que Deus escolheria a terra de Israel, o povo de Israel? E nós temos isso em muitos lugares, afirmando que essa escolha foi por causa de alguém. Se você quiser colocar aqui, nós temos, para chegar a escolher Jerusalém, nós temos 1000 anos de história. Essa escolha de Jerusalém vai desde Abraão, escolhendo um povo. E por que ele escolheu um povo? Ele não foi olhar assim todas as nações da terra e vou escolher, como fala em Deuteronômio 7, ele fala assim, eu não escolhi a nação maior, mais bonita, mais desejável, mais apropriado, assim, eu escolhi vocês por causa dos seus pais, e por causa então de Abraão. Então, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Então, por causa do que eles desenvolveram com Deus, Deus escolheu, Deus prometeu, Deus jurou para Abraão em Gênesis 22. Então, tem toda uma história com Abraão, toda uma história com os descendentes. Nós podemos incluir Moisés aqui, porque Moisés intercedeu, Moisés se colocou como sacerdote. Em Êxodo 32, ele falou, Deus, o Senhor prometeu para os pais, o Senhor não pode abandonar esse povo.
Então, por amor aos pais, por amor a essa amizade que ele teve, e aí chega em Davi. Por que Deus escolheu depois que ele escolheu o povo, a descendência de Abraão, a nação de Israel, depois que ele já tinha, né, ele tinha uma escolha, né, pela terra de Israel, por aquela terra que ele deu para Abraão, para os descendentes dele. Então, depois de toda aquela história, de toda a história do que ele desenvolveu nessa época, nesses séculos, chega Davi, e Davi, em 2 Samuel 7, deseja fazer uma casa para Deus. Então, por amor a Davi, Salmo 132, por amor a Davi, Deus escolheu Sião. Então, essa a primeira coisa, assim, que Deus não faz uma escolha simplesmente aleatória. Ele faz uma escolha por causa de uma história, de um relacionamento, de uma aliança. Ok, aí nós temos um outro problema, que depois de Abraão, depois de Moisés, depois de Davi, nós temos os descendentes. Quando Deus prometeu para Davi que os seus descendentes sempre teriam um descendente dele no trono, Deus avisou, falou assim, eu estou prometendo, é uma promessa irrevogável, que os seus descendentes vão estar no trono, mas se eles não forem fiéis a mim, eu vou disciplinar. Então, nós temos aqui o segundo aspecto, que quando Deus está ainda nessa época que nós estamos estudando, e até os dias de hoje, quando nós temos essa situação com a nação de Israel, nós temos os descendentes de Abraão, nós temos os descendentes de todos os patriarcas e a nação de Israel, mas como Paulo fala em Romanos 9, não é uma coisa automática. Não é também assim, Deus falou assim, olha, eu vou dar para os seus descendentes. Ele falou para Davi, eu vou dar o trono para seus descendentes, mas vai ter um processo. Não é só porque é seu descendente, automaticamente entra na aliança. Então, nós temos um processo de separação. Separação. Não são todos. Então, no meio daquela descendência, e até trazendo de outras descendências e enxertando junto, Deus forma um remanescente. Então, nós temos um processo de separação, ou seja, entre Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó, entre Isaac e Ismael, assim, e depois, ao longo dos descendentes das 12 tribos, Deus vai escolhendo, Deus vai separando. As 10 tribos foram, não todas as pessoas, mas como aquela identidade das 10 tribos, eles perderam. Não seguiram, então nem todos os descendentes fazem parte, né, entram na promessa. Então tem a escolha, mas tem a separação de um remanescente, porque os remanescentes, uma parte só que vai realmente corresponder. E como temos falado, isso não significa que são os únicos salvos. Deus está escolhendo Jerusalém, Deus está escolhendo Israel, e nós podemos aplicar isso para a igreja. Deus está escolhendo a igreja por causa do amor aos pais, e Ele está separando dos descendentes aqueles que correspondem. Nós temos isso nessa época que nós vimos no livro de Esdras, que não foram todos que foram para o cativeiro, que voltaram. Então tem um remanescente, nem todos correspondem, nem todos ouvem a voz e o chamado de Deus. Então a primeira parte aqui é uma separação. Deus está apurando, Deus está separando. Zacarias, no capítulo 13, nesse mesmo Zacarias, no penúltimo capítulo do livro dele, ele fala de um tempo de angústia que vai separar só um terço que vai sobreviver, só um terço
que vai fazer parte do remanescente. Não sabemos se isso é algo que já passou ou se é algo que ainda vai acontecer. Mas toda a história do povo de Israel, e até hoje tem muitos judeus que não mantêm a sua identidade, que vão se distanciando do legado, vão se distanciando do chamado e acabam muitas vezes sendo assimilados no meio de outros povos e não continuam sendo judeus. Então tem todo esse processo de separação. E o terceiro ponto aqui na escolha é que no meio desse remanescente, Deus faz um outro processo. Um é separando entre aqueles que realmente são da promessa, aqueles que não se interessam. Mas o terceiro ponto é que esse remanescente, ele precisa passar agora pelo processo de purificação. Então, nós temos separação entre uns que são e outros que não são, e depois nós temos um processo entre aqueles que querem continuar, que querem seguir adiante, nós temos um processo de purificação, que é exatamente o assunto desse capítulo, que Josué está ali com vestes imundas e ele precisa ser purificado. Ele não vai ser rejeitado, mas ele precisa ser purificado. Esse processo de purificação não é uma coisa aceita Jesus e seus pecados são eliminados. É isso que nós queremos ver agora, assim, como é esse mistério da purificação. Precisa ter uma purificação. Josué está ali, Deus não está dizendo: Satanás, eu não ligo, pode ficar comigo com vestes imundas mesmo, eu aceito ele como ele é. Não, ele precisava ter as vestes removidas, ok? Então, quando nós falamos de escolha, aqueles que são eleitos, lembre que tem todo esse processo. E só vamos fazer esse paralelo com a igreja. Nós falamos sobre Israel, e eu sempre tenho falado, tem processos paralelos. Deus está trabalhando com a nação de Israel até hoje. Deus, a partir de Jesus, os gentios foram incluídos, mas existe ainda, como a maior parte de Israel não aderiu, não entrou no remanescente, os galhos foram cortados. Então nós temos ainda uma grande parte, a maior parte do povo de Israel, que Deus ainda está trabalhando e trazendo algo, fazendo algo para que no final os dois processos paralelos se unam em um só. Esse é o mistério que nós temos no Novo Testamento, de que existe uma unidade, uma união, algo que vai acontecer entre aqueles que são do povo de Israel e aqueles que foram resgatados do meio de todas as nações. Então mas ainda são dois processos paralelos. Então, quando nós olhamos assim, Deus está fazendo algo ao longo dos séculos, sempre separando, apurando um remanescente e trabalhando com o remanescente para que haja uma purificação. Deus também está fazendo isso com a igreja. E por que Deus escolheu a igreja? A igreja não é uma etnia, a igreja não é uma nação particular. A ideia de que vários países tentaram, e alguns têm essa ideia até hoje, que a Inglaterra, os Estados Unidos, e às vezes o povo fala do Brasil, né, que o Brasil será do Senhor Jesus. Sim, o Brasil será do Senhor Jesus como nação quando Jesus voltar para reinar sobre a terra. O Brasil não é um país cristão, não existe país cristão, não existe um país escolhido. Os Estados Unidos, cada nação tem chamados, tem destinos, tem participações no plano de Deus. Deus usou países da Europa, Deus usou países das Américas, Deus usa hoje, tem papéis das nações. Mas nós não podemos achar
que existe uma nação escolhida hoje. Não existe uma nação escolhida. Agora existe, nós cremos, né? 1 Pedro, fazendo vocês como resgatados, como parte da igreja, vocês são uma nação santa. Então tem uma nação espiritual, tem um povo que Deus está trabalhando, que se chama igreja. E aí também tem essa questão, mas nós somos escolhidos? Nós somos o povo? Então nós poderíamos usar todas esses mesmos passos. Por que nós somos escolhidos? Não é por amor a nós. Deus ama todos. Quando fala não é por amor, a palavra significa, não é que Deus não ama a nós e não é que Deus não ama os outros. Quando em Deuteronômio ele fala assim, ou vamos dizer melhor, em Ezequiel 36, quando Deus fala assim, eu vou trazer vocês de todas as nações, eu vou purificar, eu vou honrar meu nome, vocês me desonraram, mas eu vou honrar meu nome, eu vou ser fiel às minhas promessas, eu vou trazer vocês de volta, e não é por amor a vós, não é que Deus não ama, essa palavra amor pode dar uma ideia errada, não é por causa, não é mérito, não é porque vocês foram melhores do que os outros povos. Deus está fazendo isso porque é a estratégia dele. Ele vai escolher um lugar, ele já escolheu, né? Ele vai escolher, tem escolhido um povo. Então, por que nós, como igreja, podemos dizer, Paulo escrevia aos eleitos de Deus, vocês que foram escolhidos antes da fundação do mundo, por que nós fomos escolhidos? Vamos passar pelos mesmos passos aqui. Por que nós fomos escolhidos? Não porque nós conseguimos, não porque nós fomos melhores. Como o povo de Israel tem que dizer, foi por causa de Abraão, foi por causa de Davi. Nós vamos dizer o quê? Sim, nós fomos enxertados, então nós também temos essa origem, mas como igreja, foi por amor ou por causa de quem? Aqui nesse primeiro lugar, esse primeiro ponto é por causa de Cristo. Jesus, o Filho, nós somos aceitos no amado, nós fomos aceitos, escolhidos por causa dele. Se nós estivermos nele, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, porque Deus escolheu enviar Jesus e aqueles que o aceitam são escolhidos nele. Mas aí também nós temos esses outros dois processos, que vão nos mostrar o seguinte, que não é porque alguém faz parte da igreja, assim como não é porque alguém faz parte da nação de Israel, que é escolhido. Dentro da igreja tem um processo de separação, assim como houve dentro e há dentro da nação de Israel. Então tem uma separação, não são todos. E aqui não é tanto também uma questão de salvação, mas é mais uma questão assim, Israel foi escolhido não para ser os únicos salvos. Israel foi escolhido para ser um instrumento de redenção para o mundo. E Deus está fazendo isso conosco também, com a igreja. Nós estamos sendo chamados e preparados, e Deus está trabalhando conosco para que nós sejamos sacerdotes em favor de quem? Em favor dos outros. Então, mas quem Deus vai usar? Não são todos. Deus está trabalhando com um remanescente. Então, tem um processo de separação e tem um processo de purificação. E aqui, então, nós queremos chegar então, para esses pontos aqui, que também só vamos poder abordar rapidamente, mas a ideia aqui é assim, como que é esse processo de purificação? Porque se Jesus, de fato, ele fez uma obra perfeita, o livro de Hebreus mostra isso, Jesus foi o sacrifício perfeito, não precisa ser feito muitos sacrifícios, é um só.
Não temos um sacerdote que tem que oferecer pelos próprios pecados, nós temos um sumo sacerdote que não pecou, então ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o sacrifício perfeito, o seu sangue resolve o problema do pecado. Então, o livro de Hebreus desenvolve isso com muita profundidade e é maravilhoso ver. Mas eu quero olhar para vocês, com vocês, esse mistério. Então, a partir da própria ideia da visão. Quem está sendo representado aqui como alguém que está com vestes imundas é Josué. Josué é o sumo sacerdote. E isso significa que Deus está falando aqui nessa visão de uma purificação mais ampla, mais profunda. Essa purificação não é aquela purificação inicial que nós temos quando nós olhamos pela primeira vez, quando nós aceitamos pela primeira vez o sacrifício de Jesus na cruz. Isso nos dá o direito de estar diante de Deus, é o novo e vivo caminho. Ele nos purificou, nele nós somos considerados santos. Mas Josué, na simbologia, ele tinha passado por tudo isso. A nação de Israel já tinha passado pela Páscoa. Então eu quero falar rapidamente, assim, é um grande assunto, como todos os assuntos bíblicos, tem muitas ramificações, tem textos bíblicos, cada janelinha que abre, a gente consegue ver muitas coisas que a gente não tinha visto antes, e tem muitos aspectos que às vezes a gente passa por cima. Então veja só aqui esse mistério. Por que eu estou chamando de mistério? Não é só a questão da justiça de Deus, como é que Deus pode simplesmente pegar esse homem, esse sacerdote que deveria estar com vestes limpas, como é que Deus simplesmente pega esse homem e manda tirar as vestes sujas e colocar vestes limpas e puras? Como que isso funciona? Nós provavelmente não vamos conseguir entender tão profundamente a lógica. A gente tem aqueles princípios de que a alma que pecar, essa morrerá. Então, como Jesus não tinha pecado, ele morreu não pelos pecados dele, mas ele satisfez a justiça de Deus quando ele morreu no nosso lugar. Isso é um aspecto muito importante, é fundamental. E como eu creio que todos já têm uma boa base sobre isso, não estou olhando mais profundamente para esse aspecto, mas eu quero mostrar que a purificação que ele está falando aqui, nessa visão, é uma purificação que já aconteceu uma etapa, mas que vai acontecer uma outra etapa. E que isso não aconteceu plenamente na história e que precisa acontecer tanto na nossa vida individual como também na nossa vida coletiva. Então eu vou passar por esses pontos aqui e vou depois ler talvez alguns textos, vou citando, lembrando, né, de alguns aspectos. Eu coloquei 5 aqui, mas deve ter outros exemplos, outras facetas desse mistério. Mas vamos dizer aqui, são 2 etapas. A purificação acontece em 2 etapas, uma no início e uma no fim. Eu vou usar as 7 festas de Israel para ilustrar isso, porque as 7 festas de Israel, as 7 festas que Deus instituiu em Levítico 24, falam a respeito de todo o plano de Deus. Eram datas específicas, né? Eram dias de memória, eram tempos determinados, né? Era uma coisa assim muito significativa. O próprio sábado era um dia significativo, mas Deus deu 7 festas para Israel para representar todo o plano de Deus. Essas 7 festas, elas vão do começo ao fim. O começo é a Páscoa, porque a Páscoa é a redenção, é quando Deus compra, é quando Deus redime toda uma nação do meio do Egito. Então, o que acontece na Páscoa?
A Páscoa é cada família no meio do Egito, que representa o mundo, que representa todo o sistema que é contra Deus, que caiu do contato com Deus. Então nós temos toda uma nação sendo redimida por meio do sangue de um cordeiro. Então aquele sangue do cordeiro, lembra como eles sacrificaram o cordeiro, colocaram o sangue nos portais da entrada da casa, para que quando o anjo da morte fosse julgar, trazer o juízo de Deus, que é morte, sobre todo o mundo, né, que o Egito, ele olhava para o sangue e não entrava naquela casa para ceifar a vida de um primogênito, e o primogênito seria também simbólico, porque seria aquilo que deveria acontecer com todos, não só com o primogênito. Então nós temos a purificação pelo sangue que acontece no início, na Páscoa. Agora, aí tem as outras festas, lembrando que a última festa das 7, a última festa, que é a festa dos tabernáculos, é uma festa que representa a consumação, começando com o resgate do povo de Israel do meio do Egito e terminando com o tabernáculo, os tabernáculos, o povo vivendo em tabernáculos para representar a vida no deserto, mas aquele tabernáculo, como nós vemos no livro de Apocalipse, que no final de tudo Deus vem e faz a sua morada junto conosco, junto com o povo. Então é a consumação, a festa dos tabernáculos é o fim. Lembrando, no fim, nós vamos lembrar de toda a nossa peregrinação, mas é um tempo de regozijo, um tempo de alegria, porque é o fim de todo o processo. E aí, qual que é o meu ponto aqui sobre purificação? Que a última festa, antes da festa dos tabernáculos, então a penúltima festa, era uma festa de arrependimento, era uma festa de purificação, era o dia da expiação. Hoje é considerado o dia mais sagrado na nação de Israel, do povo de Israel. Para eles é o dia mais do que a Páscoa. Mas assim, a Páscoa é uma grande festa para eles também hoje, né? Mas o dia da expiação era um dia em que o povo de Israel celebrava a purificação do pecado. Era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos e tinha a expiação em favor de toda a nação, e tinha um simbolismo de um bode expiatório que levava todo o pecado do povo para fora do arraial. Então era um livramento final, era um livramento no final do processo. Então era só, eu não vou entrar assim nos pormenores, mas eu só queria mostrar assim que a purificação do pecado. Então, quando nós olhamos para essa visão de Josué sendo purificado, nós não estamos aqui falando exatamente da primeira purificação, porque toda a ideia da simbologia aqui é que Josué já passou. Josué não só um membro de Israel que foi resgatado no Egito, mas ele é um sacerdote. Ele é uma pessoa que já faz parte, já passou pela purificação inicial, já passou pela fé. Hoje, né, a ideia seria, nós estamos olhando para Josué aqui como a nação, como o povo de Deus que voltou da Babilônia, que está se preparando para dar um passo importante na restauração, mas ele está sujo. E eu já mostrei em Ageu que ele falou que toda a nação está suja. Toda a nação é contaminada. E o que Deus vai fazer? Então, tem um grande mistério de purificação que precisa acontecer. É algo que começa no início, mas é algo que também acontece no fim. Então, por isso é um mistério. Como é que Deus vai trabalhar? Ele fez a obra na cruz.
Glória a Deus por isso. E é uma obra completa, não falta mais nada. Mas essa obra, ela precisa ser efetuada, ela precisa ser transformada em realidade, transformada em vida prática. Todos os dias nós entramos na presença de Deus dizendo obrigado pelo sangue de Jesus, obrigado porque o Senhor perdoou meus pecados, obrigado porque o Senhor levou tudo embora na cruz. Mas o que Deus está dizendo é: ok, isso é algo que foi feito, você já é um sacerdote, você faz parte do povo de Deus. Isso não tem questionamento, mas você ainda está sujo. Deus olha para mim, eu sou perdoado, mas as minhas roupas ainda estão sujas. Ok, nós vamos ver isso depois. Mas assim, nós queremos entender, isso é um grande mistério, é uma grande contenda. É uma grande controvérsia interior para nós. Como que nós somos perdoados e ainda estamos com roupas sujas, ok? A segunda coisa aqui é que é uma purificação de graça. Vamos lembrar aqui, né, na visão. Josué não fez uma defesa pessoal, ele não fez assim uma justificativa, ele não podia responder às acusações de Satanás. Não é o caso de Jó, né? Que Jó era uma pessoa que não tinha praticado injustiça, era uma pessoa que estava, o próprio Deus deu testemunho, mas o caso de Josué e a nação que Josué representava, não podia falar isso. Nós fomos resgatados, mas nós continuamos sujos. Deus nos perdoa, Ele nos vê como limpos, mas na prática nós ainda estamos praticando coisas erradas. Então, essa purificação, mesmo a purificação final, é algo que acontece pela graça de Deus. Jesus chega aqui e fala assim, tira os trajes sujos, e ele fala para Josué, olha, eu fiz passar de ti a tua iniquidade. Agora, acho que nem li essa parte da visão, mas vamos ver assim, o que eu estou colocando aqui, é de graça, veja como tudo assim, é um mistério, é de graça, mas tem uma contrapartida. E não é aquela coisa assim, né, que Deus me salva, mas eu tenho que apresentar obras. É uma linha muito fina, porque nós podemos sempre voltar a cair naquela justiça que Paulo fala tanto em Romanos, que o povo de Israel queria alcançar a justiça com as próprias obras. Então, quando nós falamos que tem uma contrapartida humana, nós não estamos falando assim, Deus perdoa, mas você tem que merecer. Deus perdoa, mas você também tem que se esforçar. Tem uma contrapartida. O que é? Olha o que diz no versículo 6, Zacarias 3, versículo 6. O anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, ou meu serviço, aqui essa palavra ordenança, na verdade, seria o serviço no templo, o serviço que Josué tinha que fazer como sumo sacerdote. Então, se você andar nos meus caminhos e fizer o serviço que você é chamado para fazer, cada um na sua função, cada um no seu lugar. Então, se você andar nos meus caminhos e for fiel naquilo que eu chamei você para fazer, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus atos e te darei lugar entre os que estão aqui. Ele está falando aqui, depois, talvez numa próxima aula, eu vou falar mais sobre esses privilégios e o que Deus está prometendo dar para Josué se ele for fiel, mas ele falou assim, eu vou te dar lugar entre os que estão aqui. Onde Josué estava nessa visão? Ele estava no meio do conselho de Deus, que Satanás também aparece lá por enquanto. Mas esse lugar é um lugar de privilégio, é um lugar de estar no meio dos conselheiros, de estar no conselho, na diretoria, no conselho de Deus.
Isso é maravilhoso. Então, olha como nessa visão Deus dá para ele roupas limpas de graça, mas ele fala assim: agora que eu limpei você, eu quero que você ande nos meus caminhos, eu quero que você corresponda. E isso é muito profundo, nós precisaríamos muito das revelações da nova aliança para a gente entender que Deus não está colocando um novo regime de lei. Ele está dizendo: eu limpei você, assim como a obra de Jesus foi de graça na cruz, e essa obra agora continua sendo um resultado da cruz, mas eu estou te dando roupas limpas e eu quero que agora você corresponda à minha voz. Eu quero que você ande em sintonia, em harmonia comigo. Então, existe uma contrapartida. Deus falou com Abraão, falou assim: olha, eu estou fazendo uma aliança com você, mas eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Então, existe, claro, uma correspondência. Deus espera que o nosso coração responda, que o nosso coração pule, que o nosso coração deseje agradar a Deus também. É realmente uma correspondência, uma parceria, uma vida em conjunto. A iniciativa vem de Deus, a obra de purificação é de graça, tanto no início como no fim. Na Páscoa era o sangue, no dia da expiação é o sangue de Jesus, não tem outra maneira. Mas é um mistério, porque é algo que vai acontecendo assim, né, com esses mistérios, né, que Deus vai revelando, ok? No terceiro ponto aqui, eu estou dizendo que aqui na visão não fala especificamente sobre a morte de Jesus na cruz, mas eu estou colocando aqui que tem dois momentos históricos, e eu não vou poder me aprofundar nisso hoje, mas tem dois momentos históricos. Um é o dia da cruz. Houve um dia. Esse dia consumou todo um processo de Deus, de milênios, preparando para esse dia, quando o Messias veio. Então, essa purificação, como eu falei, duas etapas, no começo e no fim. É de graça, mas tem uma correspondência nossa. Tem um dia em que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então, esse dia, assim, os dois textos, né, os dois versículos que falam aqui nessa visão de Zacarias 3, no versículo 4, ele fala para Jesus assim: olha só, eu fiz passar a sua iniquidade. Puf, acabou. E depois no versículo 9, no final, ele fala assim: e eu vou tirar a iniquidade. Ele fala isso no futuro. Eu fiz a tua iniquidade passou. Você recebeu roupas novas. A roupa tem um simbolismo enorme. É o filho pródigo que pegou toda a herança, foi embora, desperdiçou, jogou fora e voltou. Com certeza ele estava trabalhando no meio de porcos, de sujeira. Que jeito que ele chegou na casa do pai? Com roupas sujas. Ele chegou que nem um mendigo, sem tomar banho, sem condições de se apresentar para alguém né, como era o pai dele, uma pessoa limpa, pura, uma casa boa. Ele não tinha condições, por isso que ele chegou pensando: eu vou ter que assumir um lugar entre os escravos. Mas o pai dele falou assim: você veio de volta. Ele abraçou o filho sujo do jeito que estava e falou assim: traga uma roupa, traga a melhor roupa. Então, essa roupa que Deus coloca tanto representa o começo, mas representa o fim, né? Nós vamos ver isso no próximo ponto, mas tem um dia, num dia, Jesus levou a iniquidade do mundo inteiro. Em um dia, ele fez isso.
Mas a Bíblia fala sobre um outro dia. E esse outro dia está aqui em Zacarias também, capítulo 12. Eu só, assim, e tem, está aqui no capítulo 2, que eu já falei assim: tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Tem vários outros textos que falam sobre isso, né? Quando Isaías fala de nascer uma nação em um só dia, existe um momento especial, é um momento específico. E aí ele fala, né, em Zacarias 12, versículo 10, ele fala: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Isso aqui é uma profecia, isso aqui vai acontecer com a nação de Israel. Não necessariamente cada pessoa na nação, mas vai ser um dia em que as escamas vão cair, em que aquela oração angustiada de Paulo em Romanos 9 vai se cumprir, em que ele fala: eles olharão para mim. E olha só como essa profecia, Jesus não tinha nem vindo a primeira vez ainda, quando Zacarias recebeu essa profecia, mas ele não está falando sobre o dia da morte de Jesus. Ele está falando sobre um outro dia que vai acontecer no futuro, porque ele fala: eles olharão para mim, a quem trespassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito, porque neste dia os judeus vão entender que rejeitaram Jesus, o Messias deles, por 2000 anos. Vai ser um dia. Então, olha como a purificação acontece em etapas, assim, não é uma coisa tão assim, é instantâneo, é num dia, mas tem todo um cumprimento, tem todo um processo, ok? Então, isso aqui é maravilhoso a gente pensar. Né? E não é só, como eu falei assim, sempre tem um paralelo com a igreja. A igreja está se preparando para esse dia, porque a profecia de que um dia o conhecimento de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar, isso fala não só sobre Israel, isso fala sobre todas as nações. Todos me conhecerão. O conhecimento de Deus vai encher, vai cobrir a terra toda. Então, a igreja também está se preparando para esse dia. E como isso vai acontecer? Claro, nós não temos os detalhes, mas a purificação é algo que acontece em momentos específicos, mas tem toda uma preparação. Então, aí nós chegamos no quarto ponto, que é essa purificação, ela é instantânea, mas ela também ocorre por meio de um processo. E aqui eu quero lembrar vocês de Efésios 5, um texto que nós usamos muito para ter uma esperança de que um dia, não só na vinda de Jesus, é próximo da vinda, não sei exatamente como isso vai acontecer, mas assim como o dia da expiação vem antes da festa dos tabernáculos. E aqui, nessa visão que Deus deu para Zacarias, o sumo sacerdote está sendo purificado para que haja uma restauração plena. Então, tem algo que vai acontecer e nossa esperança, olha aqui, Efésios capítulo 5, fala da igreja gloriosa. É uma expressão, é um termo que nós acreditamos, que nós cremos que Deus vai preparar uma igreja gloriosa para receber Jesus. Olha o que diz aqui, versículo 25. Vós maridos, Efésios 5, 25, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E aqui ele vai mostrar esses dois aspectos aqui.
é instantâneo, mas é também um processo. Olha o que diz aqui: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou, ele purificou a igreja instantaneamente. Purificou aqueles que creem nele instantaneamente. Então, é um dia, é um acontecimento histórico, é algo que está registrado, é algo que está diante de Deus. Nós fomos purificados, a igreja é purificada, Israel é purificado, e Jesus fez a obra como Messias, ele redimiu, é a Páscoa. Mas há também um processo, porque até chegar à festa dos tabernáculos, nós vamos ter que passar também pelo dia da expiação. E o que diz aqui em Efésios? A continuação. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar. Então ele se entregou para santificar. Mas como que vai acontecer a santificação? Purificando-a com a lavagem da água. Essa lavagem da água não é instantânea. Essa lavagem da água é um processo. É a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então, essa roupa, essa glória que a igreja vai ter, é algo que acontece por meio de um processo. Então, nós temos o mistério daquilo que acontece instantaneamente, mas aquilo que também acontece por meio de um processo. Isso, então, é em Efésios 5 que nós vemos isso, né? E, em último lugar, é feito pela soberania de Deus, mas vem depois de um tempo de angústia. Isso eu não vou ter tempo para ler os textos agora, mas nós temos Ezequiel 36, que ele fala sobre a nova aliança, mas se você olha todo o contexto, eu já mencionei isso há poucos instantes, ele fala assim, olha, vocês ficaram contaminados, o povo de Israel. Vocês se contaminaram antes de ir para o cativeiro, vocês desonraram o meu nome quando foram para o cativeiro, nas outras nações, vocês desonraram o meu nome, vocês foram contaminados, vocês continuaram contaminados lá nas outras nações, mas eu vou reunir vocês de todos os cantos da terra, e vou trazer vocês de volta para a terra, e vou aspergir, vou jogar água pura sobre vocês, e vocês vão ficar totalmente limpos. Mas o que ele está dizendo? Isso vai acontecer depois de um processo de angústia. E o capítulo 30 de Jeremias 30, ele fala sobre esse tempo de angústia que estava se referindo ao cativeiro, mas também se refere à tribulação dos últimos dias. Tem muitas pessoas que interpretam que esse tempo de angústia, como nenhum outro, Jesus usou essa expressão, vai ter uma tribulação como nunca antes, desde que o mundo foi criado. Então, tem um tempo de angústia que faz parte do processo de purificação. Então, Deus fala, eu vou ler assim para ilustrar essa soberania de Deus. Eu vou ler 2 versículos rapidinhos em Isaías. Isaías 43, versículo 25. 43, 25. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim. E lembra assim, esse não é Deus só ama a si mesmo, não. É por causa do mérito, é por causa assim, da justificativa de Deus, é pela misericórdia de Deus. Ele nos ama, é por amor a nós. Mas ele está dizendo, eu apago as suas transgressões
não porque vocês chegaram, mereceram, porque vocês ganharam isso por mérito, não. Isso é por amor a mim, por minha causa, por eu ter decidido fazer isso. E dos teus pecados não me lembro. Também Isaías 44, versículo 22. Desfiz as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi. Então, é algo que Deus faz instantâneo, é algo que Deus faz pela sua graça, é algo que Deus faz porque Ele é misericordioso, mas é algo que Deus faz também como o final de um processo. E aí tem tantos lugares que Deus fala a respeito, Malaquias 3, por exemplo, ele fala assim, eu vou sentar como lavandeiro, eu vou pelo fogo. Isaías 4, muitos textos falam, né? Pedro fala na sua epístola, não estranhem as provações ardentes, porque é para apurar o ouro. Então, a purificação é uma obra de Deus, feita pela soberania de Deus, feita pela graça de Deus, mas vem também por meio de um processo de sofrimento, né? Então nós temos todos esses aspectos do mistério da purificação, mas eu queria mostrar como que o que Deus está planejando, a restauração, ela precisa de um processo de purificação. E Deus está mostrando para Zacarias, Josué, ele não é digno, ele não é capaz, ele não tem qualificações, mas Deus vai fazer essa obra na vida de Josué, isso representa lideranças, representa o povo, né? Porque a sujeira dele era da nação. Mas vai chegar o momento, essa purificação de Josué, na próxima aula nós vamos falar mais sobre essa correspondência, que ele falou assim, eu estou te purificando, tirei toda a tua iniquidade, mas agora eu quero que você ande em comunhão comigo, eu quero que você ande em correspondência. Então, Deus está preparando, Deus vai purificar, a igreja vai ser gloriosa, Deus tem uma obra de purificação, não só na Páscoa, mas no dia da expiação também. E eu vou terminar só lembrando do texto de Apocalipse 19, no final de tudo, para ver como Deus vai ter essa noiva gloriosa. E ele fala assim, no versículo 8, Apocalipse 19, versículo 8. Vamos começar no versículo 7. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Então, tem uma preparação para o dia do casamento. Tem uma preparação. Qual é? Foi-lhe dado. Então, isso é graça. Foi-lhe dado. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente, purificado, como aquelas vestes de Jesus no Monte da Transfiguração, vestes limpas que brilham, de tão limpas que são. E aí ele fala, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, é pela graça, mas são ações, não é só a noiva, ela tem uma roupa bonita porque Deus deu, ela não tinha, Deus deu para ela de graça. Sim, Deus dá de graça, mas essa graça que Deus dá, as vestes representam nossas ações. Então não é só uma coisa em potencial, não é só o que nós chamamos de uma posição de justificação legal diante de Deus. Eu sou um trapo, eu não tenho, eu continuo pecando, mas pela graça de Deus eu sou puro. Não, isso aqui é realmente uma purificação que vai resultar em ações. As vestes puras são ações, são atos de justiça. Então, isso tudo é para falar de um mistério. Se você ainda tem perguntas sobre isso, não fique preocupado, porque é um mistério, mas nós precisamos entender que para que haja restauração,
precisa ter purificação nesse estágio mais avançado. Não só a purificação que nós recebemos na justificação pela fé, quando realmente aceitamos a obra de Jesus na cruz, mas é uma purificação mais completa, uma purificação prática, uma purificação que vai nos transformar numa igreja gloriosa. É obra de Deus, é graça de Deus, é capacitação de Deus, mas isso é algo que precisa acontecer, tem processos envolvidos, tem correspondência e tem até mesmo tribulação que produz isso, mas nós cremos na capacidade de Deus de cumprir tudo que Ele prometeu. Então essa visão realmente é algo que traz uma visão maravilhosa do que Deus vai fazer, do que Ele tem feito, mas que Ele ainda vai fazer. Senhor, nós queremos louvar e engrandecer a Ti, porque o Teu plano é misterioso, nós não entendemos exatamente como vai acontecer, tem muitas perguntas, e se nós olharmos para nós mesmos, como Josué estava naquela roupa imunda, nós podemos dizer, mas como que eu estou aqui? De que maneira eu vou me livrar dessa sujeira, dessa contaminação? De que maneira a igreja vai se livrar? Mas nós estamos olhando para quem prometeu. Quantas vezes no Antigo Testamento o Senhor prometeu, mas eu vou trazer de volta, eu vou purificar, eu vou ter um povo que me ama de coração. Então, Senhor, nós acreditamos, porque o Senhor prometeu e queremos corresponder, queremos dizer sim, queremos que o Senhor cumpra em nós, individualmente e como igreja e como nação de Israel, queremos que o Senhor cumpra o processo necessário para que o Senhor realmente possa ter esse povo purificado, pronto, né? A noiva pronta para casar, um povo pronto para o Senhor habitar entre nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa visão e por essa certeza. Amém.